Pessoal, quando nós falamos no aspecto das predisposições mórbidas, isso tem uma definição de um semimaterial desequilíbrio que está alojado no perispírito e vai atuar como essencial fator que faz eclodir enfermidade física. Então, você tem como que sementes de enfermidade que se originam não apenas de questão ambiental biológica, mas profunda raiz na energia e condição mental do espírito, acumulado ao longo da nossa trajetória evolutiva, quando nós consideramos que aquilo que nós trilhamos até chegar aqui tem um areal energético que vai acontecer e nos devolver enquanto aí a própria vibração energética do nosso organismo. Nesse sentido que, quando a gente considera, por exemplo, o karma e a lei de efeito e causa, nós carregamos conosco compromissos assumidos em existências pregressas que nós não conseguimos fazer a quitação dessa situação, dívidas, e se eu não reparo plenamente isso por meio do arrependimento, do esforço e de conseguir fazer essa reforma, porque tanto a questão do esforço para me reformar moralmente, quanto de fato sustentar isso. Caso isso não seja conseguido por mim, vão se formar nódulos de mentais energias desequilibradas, que embaralham a fluídica circulação do perispírito. Então, são energéticas incrustações que configuram as mórbidas predisposições, que precisarão ser resgatadas em análogas condições à do original erro. Nesse sentido que Emmanuel traz para nós que o nosso psíquico, pela força das nossas emoções, dos nossos pensamentos, até por ser aí essa onda eletromagnética, o nosso pensamento, com velocidade acima da luz, que é matéria mental, que pode inclusive aí ser curta, média ou longa, e quanto mais curto a gente tem uma frequência maior e portanto é mais elevado. E esses pensamentos e emoções, enquanto a força que carregam, é mais poderoso para instalar desarmonia e doença do que todos os vírus e bactérias conhecidos, porque é um movimento que chega, porque o pensamento ele irradia e acaba que vai realizar o consequente daquilo que eu plasmo com o meu pensamento. Porque, inclusive, quando a gente pensa, acontece uma aglutinação nesse momento de um material como que geoide que faz criar formas de acordo com aquilo que nós estamos pensando, que são as formas de pensamentos. Por isso que aquilo que eu penso é visto pelos benfeitores. Até mesmo quando a gente considera na luta vulgar do dia a dia, o que uma pessoa pensa acaba que chega em outra, mesmo que o outro esteja abaixo moralmente, porque o de baixo não vê o de cima vê o de baixo. Mas se nós considerarmos, por exemplo, os benfeitores, os maiores, eles veem aquilo que se passa conosco por aquilo que nós irradiamos do nosso pensamento. Por isso que não é possível nem camuflar, nem tampar isso. E quando a gente fala num período que nós estamos vivendo como a transição planetária, as máscaras terminam de cair. Então, cada qual ele vai ir ao encontro da luta diária, tal como é mesmo. E nesse sentido que, quando nós temos aí a questão da revolta, preguiça, desmazelo, imprudência, os vícios de todo porte, seja autocobrança exagerada, porque inclusive assim, a própria questão de um perfeccionismo que possa trazer essa questão de uma autocobrança desmedida, exagerada, isso tem a ver com alguma distonia psíquica que eu esteja imersa.
Porque naturalmente que nós nos esforçamos para fazer essa manobra da reforma moral, que inclusive é porta dentro da alma, eu que posso fazer isso por mim, ninguém mais. E que vai ter o apoio do mentor, o Cristo, que me dá essa força, essa esperança, renovando a minha fé, mas a partir de algo que eu ergo dentro de mim e que realizo comigo. Porque caso contrário, Cristo pode derramar sobre mim as bênçãos inestanquemente e isso ficar infrutífero. Nesse sentido que eu vou procurar fazer essa reforma dentro de mim e estabelecer a vigilância sobre a minha nascente do coração, enquanto aí vigiar e orar, mas a partir do momento que eu tenho uma conduta descaridosa para comigo, numa autocobrança, numa autopunição, numa autoobsessão, acaba que eu entro no areal da dependência, de um tipo de vício, com as suas respectivas grades. A própria questão do sedentarismo, a excessiva ingestão, todas essas questões acabam por criar distonias no nosso perispírito, favorecendo manifestação de doenças de acordo com o órgão afetado pelo vibratório desequilíbrio. E é curioso porque quando a gente fala dessas predisposições mórbidas, como isso não vai ser dito em Evolução em Dois Mundos, que a morte do corpo físico não faz apagar esse estado de coisa. Então, as predisposições que eu trago, que dizem dos erros que eu tenho acumulado até aqui, isso vai comigo para o astral e levando aí as suas reverberações, porque são expressões de espirituais débitos, perfeitamente transferíveis de uma para outra existência. Então, quando a gente tem, por exemplo, problema de saúde grave, obsessivos padrões, isso pode reaparecer em semelhante situação até que o espírito realize a compensação moral que dissolve, desfaz o energético nexo doente. E quando a gente fala aqui em compensação moral, é de fato as separações que eu seja capaz de realizar. Porque as predisposições mórbidas e doentias que eu tenho têm a ver com débitos, com questões de quedas que eu não resolvi. Porque acaba que quando eu venho a falhar, isso pode até passar despercebido para o mundo, mas a minha consciência registra, esperando a minha resolução. Enquanto aquilo fica sendo empurrado pela minha barriga e eu não assumo, arregaçando a manga, a resolução dessa situação com uma conduta superior que anule e repare aquele débito, vai acontecer que isso vai me acompanhar para onde eu for, porque está no espírito, onde está a gênese dessa situação. O corpo físico é uma expressão usada pelo espírito para a sua romagem, as separações que ele precisa realizar, as boas obras que ele precisa deixar. Mas é no espírito que está a gênese dessas movimentações que realizamos. Então, se eu entro num corpo de carne, eu trago essas predisposições infelizes. Ao sair do corpo de carne, eu levo elas comigo, a não ser que eu tenha conseguido resolver. E quando a gente fala essa questão de resolução, é a atitude nobre, é a reparação que eu consigo impingir em circunstâncias que eu sou encontrada aqui, a revelia de mim mesma, e faço diferente. Nesse sentido que nós temos aí, enquanto mecanismo de manifestação, fixação de culpa e remorso, que cria zona de tensão no nosso perispírito,
mentais obsessões que cristalizam negativos pensamentos, porque acaba que existem obsessões perversas e cruéis que fazem a cristalização de uma monoideia. E até como se uma ideia fosse se repetindo e negativa, e isso se torna ali cristalizado. Eu não consigo sair daquele ioiô mental. Vai criando aquele ping-pong no meu psíquico, e isso só termina por me cristalizar mais nessa sombra e por inviabilizar ainda mais o meu processo e as separações que eu preciso acontecer. Porque quando existe algum tipo de monoideia que nós estejamos trazendo, é porque aconteceu a instalação de uma obsessão cruel, que inclusive, gente, é uma situação que nos ronda. Porque quando eu dou alguma brecha com algum tipo de vício, de sentimento inferior para a obsessão, ela se instala de forma perversa. Porque nós estamos a braço com obsessões expiatórias e provacionais que fazem parte do nosso quadro de luta vulgar. E que nós estamos a braço com isso, inclusive assim, quando a gente fala de um planeta de prova e de expiação, as obsessões pululam para todo lado. Quando não se instalam essas perversas e cruéis condições obsessivas de todo porte, que descamba para a subjugação moral, orgânica, e desta para a fascinação, que são quadros irremediáveis para a privilegiatura, quando chega na fascinação. E que nesse sentido compromete realmente o raciocínio, a inteligência do indivíduo na fascinação, que é tomado pelo obsessor, e o indivíduo já não tem mais o ajuizamento mínimo de si mesmo. Então, chegado nesse ponto, ele tem atitudes ridículas, esdrúxulas, e ele não percebe. E nesse sentido que, quando a gente fala desse estado de coisa, das redundações que acontecem a partir de uma obsessão instalada, isso começa com uma brecha que eu dou. Porque acaba que o obsessor, ele espera e espreita minha brecha e me pressiona, porque eu dando aquela brecha sombria, ele instala uma cruel obsessão ali e vai então me arrastar para piorar a situação, não fica na obsessão. A partir do momento que ele entra no meu campo mental, por essa maneira, ele vai me arrastar para a subjugação e depois para a fascinação, se eu não tiver uma tomada de atitude, uma compensação moral, fazendo frente com uma elevação à custa do meu sangue e heroísmo próprio, nesses golpes, para desfazer essa ação obsessora que está me assediando e instalado dentro de mim. Mas quando a gente fala, por exemplo, da obsessão pela obsessão, em casos simples, isso é mais comum do que a gente imagina. Porque num orbe de prova e expiação, os espíritos inferiores e em condições sombrias são a maioria ainda. Estão por todo lado. Porque aqui não é só os encarnados, os desencarnados participam desse ambiente conosco, de todo o padrão vibratório. Então a gente tem aí um conto de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, que estão respirando essa mesma atmosfera terráquea. E quando a gente fala de uma situação como um orbe como a Terra, as obsessões simples, elas estão para todo lado. Porque quando a gente fala de um orbe mais evoluído, não tem mais obsessão. Obsessão é coisa de planeta de prova e de expiação para baixo. Nesse sentido que as próprias experiências obsessivas, seja expiatórias ou provacionais, nós vamos viver. Vai fazer parte da nossa vida. A questão é se eu vou permitir que isso se torne a instalação de uma cruel obsessão. Chegado nesse ponto, eu já não tenho mais condições de ajudar porque eu preciso ser ajudada. Nesse sentido que
Nós temos aí as densas energias vinculadas a paixões desregradas ou vícios, fluidos bloqueios que comprometem a vital circulação nos físicos órgãos, que vão aí fazendo essa impactação em cadeia da nossa circuitaria, com adoecimentos em órgão de choque a princípio, que é o órgão do indivíduo em que ele mais usou para errar, nas suas experiências até chegar aqui. Agora, quando a gente fala das abordagens do espiritual tratamento, a primeira coisa é a reforma íntima, que é a minha transformação moral, que é a base, porque a partir do momento que eu mudo o meu tônus mental, que o meu padrão mental eleva, o obsessor já não tem aquele ponto de ligação comigo. Naturalmente que eu ainda vou estar sob injunções obsessivas, mas aquilo não redunda em instalações perversas na minha direção. Inclusive quando a gente fala de uma monoideia, chegado nesse ponto eu perco o controle da condição do meu pensamento. Hoje eu não domino o meu pensamento de forma equilibrada, eu fico naquele ioiô ideônico e acaba que isso vai fazendo aí um destrambelho na minha circuitaria psíquica. Porque quando a gente fala, por exemplo, de monoideia, isso também tem a ver com repetições obsessivas visando pressionar o indivíduo para fazer alguma coisa, seja contra si mesmo, contra o outro. Então, a monoideia nunca é algo ao léu. Geralmente, o indivíduo, quando ele entra num quadro de monoideia, ele já está sob algum tipo de direção obsessiva que está fazendo aquelas repetições acontecerem para fazer uma ação nefanda, seja na direção de si mesmo ou do outro. Por isso que existem relatos, às vezes, do indivíduo que comete autoextermínio, de ter sido obsedado e monoideado para aquela ação. Então, o indivíduo ele tem uma repetição daquela ideação suicida que, chegado nesse ponto, ele tenta barrar e não consegue. A não ser que ele, à custa do seu esforço próprio, faça uma reforma moral profunda, com mudança de gosto, de afinidade, elevando o pensamento, orando, evangelho no lar. E a questão de ser útil, porque a partir do momento que eu uso o meu tempo para algo que vai beneficiar outras pessoas, eu abro uma ruela de libertação para mim. Por isso que, se o indivíduo estiver pensando só nele mesmo, faça o bem. Porque a primeira pessoa que é beneficiada pelo bem que eu faço sou eu mesmo. Depois outros vão ser beneficiados, mas a primeira que recebe aquelas vibrações bonosas sou eu. Então, mesmo que seja o indivíduo esteja movido por egoísmo, faça o bem, porque com o tempo essa ação vai modificando o indivíduo. E ele vai, então, passando a vivenciar uma caridade genuína. Então, quando a gente fala dessa questão da reforma íntima, é o constante trabalho sobre os nossos hábitos e pensamentos, buscando emocional equilíbrio e serenidade, buscando bom senso, nutrindo dos sentimentos de humildade, de caridade, porque o orgulho e o egoísmo são as nossas chagas, e os obsessores sabem disso. E como eles sabem os pensamentos que nós estamos irradiando, momentos que nós estamos na mesma faixa deles, moralmente falando, vai acontecer que eles veem o ponto central do nosso desejo. E eles usam isso para nos perturbar. Então, um indivíduo, por exemplo, que tem o gosto por uma cachaça, ele não fica sem e aquilo está levando ele a um prejuízo psíquico, porque a cachaça ela acaba levando o indivíduo, como outras bebidas alcoólicas, a uma dependência. O obsessor, ele percebe esse ponto central de desejo do indivíduo e acaba que ele vai usar essa cachaça para fazer o indivíduo dar as brechas que vão fazer as instalações das obsessões cruéis.
Então, vai acontecer que o indivíduo ele precisa mudar o seu gosto. Então, se ele gosta de cachaça, ele vai criar um novo hábito em que ele deixa de gostar. Porque acaba que até o que a gente gosta é hábito. Se a gente faz funcionar disciplina, perseverança, a gente muda um hábito. Por exemplo, existe aí um cômputo de 21 dias para a gente mudar um hábito. Então, um indivíduo que bebe cachaça e quer parar de beber, se ele conseguir ficar 21 dias sem beber, já vai ser mais fácil para ele daí para frente, porque ele já mudou aquele hábito. Então, os dias nevrálgicos da mudança de um hábito é 21. E depois vai facilitando. Naturalmente, que o indivíduo ele vai ter que ter uma vigilância redobrada, como evitar passar em frente a um bar, evitar ambientes nocivos, viciosos, que vai valer para outras pessoas também, porque esses ambientes precisarão ser evitados por aqueles que desejam realmente avançar na sua reforma moral. Mas, quando a gente fala a questão dessas nutrições de sentimentos nobres, são necessários para que a gente mude o padrão mental. E a questão da disciplina é a vontade de fato. Porque se eu realmente quero deixar aquela cachaça, eu consigo. Porque então eu vou movimentar uma força, vou colocar a serviço dessa força a minha disciplina, e acaba que por esse caminho férreo eu consigo fazer o instituimento de um novo hábito e a manutenção disso. A questão dos passes espirituais e fluidoterapia, que é a aplicação de fluidos pelo capacitado médio para fazer a harmonização do perispírito. E aqui entra, gente, tanto o passe físico como os tratamentos espirituais à distância, de radiação, como nós temos no nosso canal. Passe à distância, as orações de correntes de rede. Porque o Cristo, então, ele vem ao nosso encontro, apesar da nossa insuficiência, e faz a sua obra acontecer na direção do necessitado. E, inclusive, quando a gente considera que, por exemplo, o passe, ele não há contraindicação. Então, todos podem se beneficiar dele, inclusive, assim, até mesmo os nossos animais domésticos, as nossas plantas. Toda forma de vida se beneficia desses eflúvios benditos. Então, por exemplo, às vezes a gente, no momento de oração mesmo, a gente colocar os animais de estimação, os animais de rua, colocar as plantas, as próprias células do nosso corpo, que são entidades vivas, princípios inteligentes, espíritos rudimentares, os micro-organismos, porque acaba que são correntes energéticas que realizam aí essa atuação em que o reequilíbrio acontece e que vai beneficiar toda forma de vida ali naquele raio. Por isso que as correntes de oração são tão importantes, porque quando a gente forma rede de oração, são várias pessoas doando fluidos e energias, concentração naquela direção elevada. Daí, isso é usado por Jesus para poder fazer uma série de atendimentos que alcança aí rincões. Visto que nós estamos falando não apenas de espírito encarnados e encarnado, mas as outras formas de vida naquele raio, que são alcançadas. A questão da prece do Evangelho no lar, que são simples reuniões de estudo, e oração, que eleva a nossa vibratória sintonia do familiar ambiente, e a questão do amparo dos espirituais benfeitores e desobsessão, que é a intervenção de iluminado espírito que auxilia para desintegrar obsessivos laços. Então, a gente tem, por exemplo, aí as reuniões de desobsessão, que são importantíssimas, que tem aí nas casas espíritas. Nós temos as reuniões mediúnicas, mas quando a gente fala da reunião de desobsessão, é um outro tipo em que acontece aí essas desintegrações de obsessivos laços.
pelos atendimentos que vão acontecer ali, pelos maiores. Nesse sentido, a gente percebe que a saúde do organismo e o espiritual equilíbrio estão interligados. Quando a gente fala de uma prevenção real e de uma cura, isso reside tanto na questão de conhecermos a nós mesmos, da moral disciplina e da constante prática de virtudes, que tem a ver aí com essa elevação da nossa moral, que entra aí a utilidade, a espiritualidade, e, se for preciso, a ajuda profissional. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um indivíduo que está com um vício, que ele não consegue se desatrelar daquilo, chegado nesse ponto, precisa de uma intervenção profissional, inclusive quando a gente fala de clínicas de reabilitação, onde o indivíduo é internado ali por um tempo, seja querendo ou compulsoriamente, dependendo do caso, porque traz aí essa questão do perispírito que está aí comprometido com essas inquistações energéticas e que se torna uma isca para a ação malévola. E nesse sentido que quando vai ter essa atuação de clínicas, terapia, até mesmo quando a gente fala em terapia alternativa, isso vai dizer de uma situação em que se fará necessário a presença de pessoas com uma capacitação em uma determinada área que, aliado à espiritualidade e à utilidade, vai dar ao indivíduo um suporte para que ele possa ir fazendo a sua libertação, a sua cura, que tem aí a sua base na questão da espiritualidade. Porque a fé em Deus, também a fé em mim mesma, a confiança na minha capacidade de superar aquilo é importante. E nesse sentido que nós poderemos ter essa recepção que vai